Nós vamos hoje aprender um pouquinho a nossa terceira aula sobre discipulado, né? A terceira aula de discipulado, mas é o segundo dia que nós estamos falando de discipulado. Na primeira aula nós falamos sobre duas aulas das nossas lições de discipulado, e aqui na segunda aula nós vamos tratar da terceira aula, na verdade, do discipulado, né? Então, durante o primeiro culto de ensino, sobre essa série de ensino de discipulados, nós tratamos de duas aulas, então é por isso que hoje nós estamos na terceira, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza, em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 19. A lição de hoje é uma nova dimensão de família. É o estudo 712 do nosso currículo doutrinário, e ele foi escrito pelo nosso querido pastor José Luciano Correia, que é o dirigente da congregação do Ministério do Belém de Coral Springs, e também é o líder de jovens do Ministério do Belém, né? Ele trabalha junto com o nosso pastor lá na sede, e ele lidera toda a juventude do Ministério do Belém. É o nosso querido pastor Guigui, nosso amigo Guigui, né? Para a glória do nome de Jesus. Abra aí comigo sua Bíblia, por gentileza, Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Paulo aqui, a igreja de Éfeso, irmãos, está trazendo uma consciência que é muito importante que você tenha. E talvez isso quebre alguns paradigmas para você. A sua família é a igreja. Certa vez o Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, estava pregando dentro de uma casa e disse que não tinha lugar nem para sentar à mesa, né? Que a casa estava cheia de gente. Você já imaginou isso? Uma das coisas mais extraordinárias da vida cristã é que a gente come muito. E o lugar da mesa é um lugar sagrado na nossa cultura, na nossa comunidade cristã, não é? Estar à mesa, comer alguma coisa junto. E tinha tanta gente na casa aquele dia que eles não conseguiam nem sentar à mesa, porque Jesus estava ensinando. E diz que isso na casa deles, enquanto esse fato está acontecendo, diz que na casa de Jesus, os seus irmãos e a sua mãe se levantaram para ir lá no lugar onde ele estava pregando, porque eles disseram assim, está fora de si. Ficou doido. Jesus ficou doido porque ele está pregando essas coisas do reino e ele devia estar aqui cuidando da família. José provavelmente tinha morrido e Jesus tinha deixado tudo para seguir a vida no ministério, para servir a Deus. E aí eles chegaram do lado de fora e mandaram chamar Jesus, porque eles não conseguiam entrar na casa, a casa estava cheia, como eu falei para você. Do que eles mandaram chamar Jesus, Jesus falou assim para Jesus, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos estão aí fora te chamando. Aí Jesus respondeu assim, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para as pessoas que estavam dentro daquela casa, falou assim, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, a minha família, aqueles que fazem a vontade de Deus. Entenda, eu não estou chamando aqui a ninguém fazer um ato de rebeldia e não cuidar mais dos filhos, e não querer mais saber dos netos, ou então quebrar todo tipo de paradigma com a família, não querer mais saber do cônjuge que não é crente. Não é isso que eu estou chamando você para fazer. O que eu estou dizendo para você é que existe agora uma nova dimensão de família, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ela é mais importante. O sangue que Jesus pagou por nós nos faz de uma família maior do que aquela que nós temos aqui na terra, para a glória do nome de Jesus. Então, nesse estudo mergulhamos no significado profundo da igreja, não apenas como uma instituição, mas como corpo de Cristo na terra. Exploramos a sua definição, símbolos e objetivos, reconhecendo a importância vital da igreja na vida do crente. Ao compreendermos essa essência da igreja e suas ordenanças, somos capacitados a viver uma vida autêntica e desempenhar o nosso plano no papel redentor do Senhor, nosso Deus, na terra, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa, o significado e os símbolos. O que significa a palavra igreja? A palavra igreja, ela vem do grego e ela significa, em primeiro lugar, eclésia. E eclésia é uma palavra no grego que representa uma expressão, chamados para fora. Significa, portanto, que nós somos chamados do mundo, né? Chamados para fora do mundo, para estarmos em Cristo, para seguir
a Cristo. Olha essa expressão da onde ela é pela primeira vez orientada, né? Olha que bonito isso aqui. A palavra, Jesus lá em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19 diz assim: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos igreja, porque ele é a pedra fundamental, e sobre ele nós estamos construídos. Aqui alguns dizem, né, e a Igreja Católica usou esse texto por diversas vezes para promover o papado de Pedro, a primazia do papado de Pedro, né? E eles usam essa expressão como, olha, Jesus falou que Pedro era a pedra, então nós estamos edificados sobre Pedro para sermos igreja. Não. Aqui Jesus está falando essa expressão seguinte, ó: tu és Pedro, uma pedra pequena, uma parte da pedra, né? E sobre essa pedra, apontando para si, trazendo a responsabilidade para si. Aqui a gente fala assim, mas a gente não tem como ver Jesus apontando para dizer que era pedra, né? É porque diversas vezes nos evangelhos, Jesus fala assim, olha, eu sou a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, né? Eu sou a pedra de escândalo para Israel, né? Então, por diversas vezes nos textos bíblicos, você percebe essa expressão do Messias como a pedra, como a rocha. E aqui no grego é justamente isso. A partir do momento que Jesus chama Pedro de Petros, de pedrinha, ele traz para si essa conotação de Petra. E Petros e Petra são duas coisas diferentes. Petros é um pedaço da Petra, com T, né? Em vez de você usar o D para falar Pedro, você usa T, para falar Petra, Petrus, em grego. E ele dá essa conotação para nós, que agora nós estamos nesse novo significado de vida. Lá na carta universal, numa das epístolas universais de Pedro, ele escreve aos que estavam na diáspora, dizendo o seguinte, olha, agora nós somos convidados para sermos edifícios espirituais. Nós estamos agora sobre a pedra viva, nós também que fomos vivificados, também como pedras vivas, somos edificados sobre a pedra de esquina para sermos um templo de sacrifícios espirituais. Então ele explica a motivação do porquê essa dicotomia aí, dos dois pensamentos da Petra e do Petros, desse sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora nesse novo significado do que se representava uma vida com Deus, a gente tem uma série de símbolos que vão representar a igreja durante toda a história. O primeiro deles a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é descrita como o corpo de Cristo, com Cristo como a cabeça, enfatizando a unidade e interconexão entre os crentes. 1 Coríntios capítulo 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Esse em particular significa que são próprios. Quando você toca na igreja, você toca em Cristo. Ela é o corpo de Cristo, é particular, é propriedade dele, faz parte dele, né? Não tem como você, por exemplo, alguém rela no outro, né? Principalmente as crianças têm muito isso. Ei, você me tocou por quê? Aí a outra criança responde, não eu relei em você, eu só coloquei a mão no seu pé. Se você colocou a mão no pé, você colocou a mão na pessoa. Não interessa onde você coloca a mão no corpo. Quando você coloca a mão no corpo de alguém, você coloca a mão nela. Talvez a parte que você colocou não ofereça, por exemplo, nenhum risco para a pessoa, mas você colocou a mão nela. O que eu quero dizer com isso? É que nós no mundo, nós estamos tocando o mundo por Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Quando nós andamos no mundo, nós andamos na representatividade do Senhor Jesus Cristo na terra. Somos o corpo dele. Somos o templo de Deus. Os crentes são comparados a templos de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita, destacando a santidade e presença divina no seu povo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Dr. Ravi gostava de dizer que quando a igreja se reúne, ela não vem ao templo adorar. A igreja são os templos que se juntam
num templo maior de alvenaria para oferecer cada um o seu culto a Deus, como um templo espiritual. É a junção dos templos móveis. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aonde nós estamos, nós somos igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos a noiva de Cristo. A igreja é símbolo como a noiva de Cristo, destacando a relação íntima e o amor entre Cristo e o seu povo. Né? Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Aqui demonstra, irmãos, o tipo de cuidado que o Senhor tem para conosco, como nosso Senhor e o nosso noivo. O Senhor Jesus Cristo é o noivo da igreja, né? E isso é importante também por conta da maneira da relação que existe entre senhorio e serviço da igreja. A igreja serve ao seu noivo como alguém serve ao seu esposo, ao seu marido. Isso é interessante porque você percebe que nos dias de hoje está havendo uma desconstrução muito grande dessa relação esposo e esposa. Por quê? Porque se acredita de lugar de primazia ou lugar de respeito, significa lugar de adulação ou lugar de supressão, né? Tem muita gente que acha que a relação que a Bíblia demonstra entre esposo e esposa é uma relação de supressão, né? ou de opressão, que a igreja é oprimida, ou a mulher, na verdade, é oprimida pelo seu marido. Eu concordo de maneira absoluta que existe opressão masculina sobre a figura feminina. Existe. Mas esse não é o método bíblico. Não é isso que a igreja não é isso que a igreja é, não é isso que a Bíblia fala sobre essa relação. Ela fala sobre a relação de amor, provisão, proteção, cuidado. Quando a Bíblia, por exemplo, fala sobre essa questão de o marido representando o noivo, o Senhor Jesus Cristo, quanto à igreja, ele fala que ele deve dar a vida por ela, como Cristo deu à igreja, lá em 1 Tessalonicenses. Então essa relação de amor íntima entre a igreja e o Senhor Jesus Cristo denota a qualidade do limite dessa relação, que é profunda, não tem limite, né? Não tem limite. É o amor derramado um sobre o outro. A família agora é entendida como a igreja doméstica. A igreja considera a família como uma igreja em miniatura, onde a fé cristã é vivida e transmitida diariamente. Por que a gente entende assim? Porque nós entendemos que a questão da fé não é uma questão individual, é uma questão de família, né? Nós entendemos, por exemplo, que existem casos que só uma pessoa é crente na casa. Mas o nosso pensamento como igreja do Senhor Jesus Cristo é sempre que quando alguém aceita Jesus numa casa, nós estamos indo para ganhar a casa inteira para Jesus. Nunca é uma pessoa. Se um pai de família aceita Jesus, toda aquela casa vai servir a Deus. Nós vamos buscar isso. Eu não estou dizendo que isso acontece de maneira absoluta. Eu estou dizendo que essa é a busca. Para que uma pessoa aceitando Jesus, toda a casa vai aceitar Jesus. De onde vem isso, né? Quando a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, há várias referências que sugerem essa realidade, né? E essa é a importância, por exemplo, de haver cultos em casa, culto doméstico. Eu quero agora abrir uma parênteses aqui para você e dizer que você deveria buscar receber um culto na sua casa, né? Eu estou à sua disposição para visitar você e a sua família, num dia que for conveniente para vocês, para fazer um culto aí na sua casa, cantar uns hinos juntos, lemos a palavra de Deus e fazemos culto na sua casa, oramos pela sua família, né? Pedimos a cobertura do sangue de Jesus por você e pela sua família, para que assim nós possamos manter essa realidade da palavra de Deus, né? Por exemplo, a igreja primitiva frequentemente reunia na casa dos crentes, como é visto em Atos dos Apóstolos, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, e nas casas comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. O melhor da igreja realmente é essa vida do dia a dia, né? É esse dia a dia da igreja.
É muito bom os cultos de domingo, o tempo que passamos na presença do Senhor, quando podemos orar, quando podemos chorar juntos, mas o melhor da vida cristã é o dia a dia. É o dia a dia da vida do crente, né? A igreja primitiva, mais para frente, está dizendo assim: há relatos de famílias inteiras sendo batizadas e se tornando centros de fé, como a casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, que ele recebeu na sua casa alguém para pregar o evangelho e toda a casa se converteu. E também o carcereiro de Filipos, em Atos 16, do versículo 31 ao 34. Aquele carcereiro que estava cuidando de Paulo e Silas quando a prisão tremeu, você lembra da história? E todas as celas foram abertas, ele viu as celas abertas e falou assim: os bandidos vão fugir, é melhor eu já cuidar da minha vida aqui para mim não ser torturado e depois morto pelos meus superiores, né? Ele estava pronto para pular na espada quando Paulo falou assim: não faças tal, todos nós estamos aqui. E aí ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aqui tem uma questão importante também. Dentro da cultura antiga se acreditava o seguinte: que uma vez que o pai de família tomava uma decisão, toda a casa seguia a mesma decisão. Que uma vez que a liderança da casa tomava uma decisão, toda a casa ia tomar uma decisão. É por isso que eu quero aqui falar para você, meu irmão e meu amigo: seja uma pessoa perseverante nas suas decisões. Tome decisões e siga e prossiga após elas, né? Por exemplo, quando a gente toma uma decisão de exercitar, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas tomam a decisão de começar os exercícios e não prosseguem, e não continuam. Mas o importante da vida não é simplesmente tomar decisões, é prosseguir nas decisões que você toma. Tem um amigo da nossa sede que a gente acompanha pela internet, um irmão nosso, a benção. E a gente percebe que há um ano atrás ele tomou a decisão de mudar a rotina, a rotina dele, a física. E ele, tá um fininho e tá forte. E ele coloca os vídeos dele de vez em quando lá levantando os ferros dele lá para ficar musculoso. E tá uma benção, porque tomou uma decisão e perseverou nela. Tomar decisões é importante, mas mais importante que tomar decisões é perseverar nas decisões que tomou. Você tem brilho, né? E por isso que a gente que entende que quando uma pessoa toma uma decisão no Senhor, aí ela tem um ajudante para fazer isso. Ela tem o Espírito de Deus para ajudá-la nessa decisão. E um pai de família, quando toma a decisão de servir ao Senhor, ele traz consigo a sua família para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Os objetivos e finalidades da igreja. Você já ouviu aquela expressão assim: Assembleia de Deus, Ministério do Belém? Adorar, evangelizar, discipular, cuidar, a responsabilidade é minha. Amém, glória a Deus, é isso aí. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, adorar, evangelizar, discipular e cuidar, a responsabilidade é minha. Aí está o mote da nossa igreja. Aí estão representados e manifestados os objetivos da igreja a partir de princípios bíblicos, né? Só que é o seguinte: o primeiro objetivo da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra não é a adoração, né? Nós falamos assim que é a adoração porque esse é um objetivo eterno da igreja. E nós entendemos assim, a liderança do Ministério do Belém entende isso, que esse é um objetivo eterno da igreja. Mas o principal objetivo da igreja na terra não é a adoração, é a evangelização. Nós estamos na terra para evangelizar. Nossa missão de levar o evangelho a todas as nações. Agora, por que nós estamos nessa missão? Não é porque é uma missão nossa, é porque essa é uma missão de Deus. E nós somos os agentes de Deus na terra. A igreja é o corpo de Cristo, o agente de Deus na terra. A igreja tem o papel de proclamar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, levando a mensagem de salvação a todos. Portanto, ide. Eu gosto sempre do versículo 16, 17, 18 antes disso, né? Chegaram lá na Galileia, diante de Jesus. Alguns adoraram, outros duvidaram. Jesus se levanta no meio deles, né? Ou aparece no meio deles, ou se coloca numa posição de destaque no meio deles para dizer alguma coisa. E Jesus fala assim: olha, todo o poder o Pai me deu no céu e na terra. O que ele está querendo dizer com isso? Não existe uma pessoa, um ser, uma entidade, uma autoridade maior do que eu no universo. Eu sou a pessoa mais poderosa do universo.
eu sou a pessoa com a autoridade mais alta do universo. Como a gente aprendeu na nossa lição da família cristã essa semana, o Augustus, né? Que Paulo pediu para ser julgado pelo Augustus. E Augustus era outro título para o César. Porque Augusto significa o mais alto, o Altíssimo. Era o Augusto. Tá? Então, quando Jesus aparece para os seus discípulos, ele fala assim, eu sou o Augusto. Todo o poder me foi me dado do céu e da terra. Eu sou a autoridade maior do universo. Aí ele fala assim, portanto, por conta disso, por conta que eu sou a autoridade maior, eu vou dar uma ordem para vocês. Diz que obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu vou dar uma ordem para vocês. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? Eu já comentei isso com você algumas vezes, já falei de pessoas de público isso aqui. O meu objetivo todos os dias, quando eu acordo de manhã, é o que eu posso fazer para cumprir o chamado de Deus na minha vida. Não um chamado específico do pastor Will, não, do crente William. Como é que eu posso cumprir a chamada? Servir ao meu Senhor Jesus, para cumprir o meu papel nessa grande comissão. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso trabalhar isso para que isso seja uma realidade? Todo lugar que eu vou, todo lugar que eu entro, toda pessoa que eu converso, o meu objetivo é, de alguma maneira, proclamar o evangelho para ela, em nome de Jesus. Né? Outro objetivo da igreja é cultuar o Senhor. Cultuar o Senhor em comunhão dos crentes. A reunião para louvor, adoração e edificação. A igreja se reúne para adorar a Deus, crescer espiritualmente e fortalecer os laços de comunhão entre os crentes. Olha, alguns dias atrás a gente fez um churrasco, foi muito bom, né? Foi uma delícia, a gente passou tempo juntos, conversamos e tal, mas o lugar onde nós estreitamos a nossa comunhão é na presença do Senhor, é no culto, né? É de joelhos orando juntos, é compartilhando as cargas uns dos outros, é observando a palavra de Deus, é andando, é estudando a palavra de Deus juntos. Esse aqui, por exemplo, é um momento de estreitar a comunhão, de estarmos juntos. Inclusive depois do culto, estarmos em adoração, um ambiente limpo. Quantas pessoas agora estão estreitando comunhão uns com os outros em um ambiente sujo, em um ambiente quebrado, em volta de uma mesa de bar, em volta de uma bebida alcoólica, em volta de um entorpecente, uma maconha, né? Alguns já se entregaram, já não aguentam mais a maconha, já foram para outros tipos de entorpecente, né? Mas nós estamos aqui, estreitando a nossa comunhão debaixo da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Jesus está para voltar. Preste atenção. Vamos viver juntos, vamos andar juntos, servindo ao Senhor para a glória do nome de Jesus. A prática da mordomia cristã, né? É a administração fiel dos recursos e talentos. Os crentes devem usar os seus recursos e talentos para a glória de Deus e o serviço ao próximo, reconhecendo que tudo pertence a Ele. Tem muita gente, irmãos, que na igreja, principalmente no começo dos passos da fé, se anima com isso, né? Começa a participar das coisas da igreja, quer servir nos departamentos e tal, né? Às vezes tem dificuldade ainda na questão financeira, de dizimar, de ofertar, etc. Né? Muita gente não entende isso. Muita gente que acha que, por exemplo, se ela faz obra de caridade, ela não precisa de dizimar. Se ela dizima, ela não precisa de fazer obra de caridade. Né? Se ela ajuda em algum lugar, então ela escolhe onde fazer. A palavra de Deus é clara, essa questão dos dízimos, trazer a casa do tesouro para a administração da obra de Deus. Se você é servido por uma igreja, se você faz parte de uma igreja, você deve dizimar naquela igreja. E é claro que você tem todo o direito e toda a liberdade, segundo a generosidade do seu coração, de ofertar nos lugares e de contribuir com as coisas que você entende que o Senhor está através delas. Entenda também que nós também podemos ajudar você a fazer discernimento sobre essas coisas.
Mas isso é com você, o Espírito de Deus, né? Eu confio muito no Espírito de Deus, para que ele ensine você e ajude você a entender, segundo a palavra de Deus que nós estamos ensinando, a tomar decisões financeiras espirituais, a colocar as suas finanças em lugares onde espiritualmente você vai ser abençoado. Sim, senhor. Estou aqui falando para você dar um cheque de 1.000 para ganhar 10.000, não. Para você ser abençoado pelo Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Porque a graça de Deus é multiforme, ela não é só de um jeito, ela é de várias maneiras, né? E aí, por fim, o discipulado. Além de evangelizar, a igreja deve discipular os novos crentes, ajudando-os a crescer na fé e a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós estamos aqui na igreja para ensinar uns aos outros a como andar com Deus para a glória do nome de Jesus, né? O papel da igreja na vida familiar. A igreja tem um papel vital em apoiar e fortalecer as famílias. Apoio espiritual e pastoral. Através do ensino, do aconselhamento e apoio pastoral, a igreja ajuda as famílias a enfrentar desafios e a crescer espiritualmente. Os programas do ministério e ministérios familiares. Muitas igrejas oferecem programas específicos para casais, pais e filhos, promovendo a saúde e o bem-estar da família. Aqui, por exemplo, nós temos a nossa reunião das mulheres, nós temos a nossa reunião dos cavalheiros, nós temos a nossa reunião de adolescentes nas quartas-feiras, nós temos a escola dominical. Durante toda a semana, por várias vezes, muitos de vocês sabem disso, a nossa família está à disposição para fazer visitas, para receber você na nossa casa, para suporte da igreja. O papel da igreja na vida familiar é de suma importância. Tem muita gente sofrendo problemas familiares extremamente complicados, sozinhos. E Deus não intenciona que seja dessa maneira. Deus estabeleceu pastores na igreja local para ajudar você, para te acompanhar, né? Para te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Educação e discipulado. A família é o principal lugar de educação religiosa e discipulado. Os pais são os primeiros educadores, entenda isso. A palavra de Deus nos ensina que a educação é responsabilidade dos pais. A sociedade tem entendido isso melhor nos últimos dias, né? No Brasil, se fala assim, porque o Estado não oferece educação. O Estado não oferece aquilo, o Estado não oferece aquilo outro. Aqui nos Estados Unidos você sabe que não é assim. Aqui ninguém reclama do Estado daquilo que ele não oferece. Aqui se reclama do Estado por aquilo que ele está oferecendo. O Estado está oferecendo aos nossos filhos coisa que nós não queremos. Por quê? Porque se entende aqui que a educação é uma responsabilidade dos pais. E os pais têm compartilhado com o Estado que a continuidade dessa educação. E é por isso que os pais reclamam, ou não, ou às vezes aprovam, a educação que o Estado oferece. Porque se entende aqui que o papel de educar a família, os filhos, não é do Estado. É dos pais. E o Estado, como parceiro, deve estar debaixo da tutela dos pais naquilo que oferece aos filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa nova dimensão de família, eu quero chamar a sua atenção de dizer para o seguinte para você, que se os seus filhos vão mal na escola, a responsabilidade é sua. Se os seus filhos vão bem na escola, a responsabilidade é sua. Se os seus filhos tiram más notas, a responsabilidade é sua. Se os seus filhos tiram boas notas, a responsabilidade é sua. Mas isso ainda é muito menor do que essa segunda intenção daquilo que eu quero dizer aqui. É que o bom andamento da vida dos seus filhos, quem eles são como pessoas, como caráter, como moral, como dignidade, como caminho, está manifestado e representado através da qualidade de educação que você dá a eles na sua casa. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, que todas as palavras que foram ordenadas a nós adultos era para que nós passássemos aos nossos filhos, né?
E é muito bom que os nossos filhos aprendam a respeito do Senhor. Exemplo de vida. Pais cristãos são chamados a ser exemplos de vivos, de fé e prática, influenciando seus filhos através das suas ações e palavras, né? As ordenanças da igreja instituída por Cristo. O batismo nas águas é o testemunho público da sua identificação com Cristo. O Senhor Jesus Cristo deixou 2 ordenanças para a igreja. Duas ordenanças. Batismo nas águas e Santa Ceia do Senhor. A primeira delas é o batismo nas águas. Por quê? Porque é a sua identificação pública de que você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, né? E aqui é uma motivação do porquê na igreja cristã, evangélica, e na Assembleia de Deus principalmente, nós não batizamos crianças. Nós batizamos adultos ou adolescentes com suficiente idade para tomar decisão a respeito da sua fé. Porque é uma identificação pública voluntária. Você tem idade para fazer isso, né? E o batismo é por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula do batismo e é uma ordenança divina do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que deu ordem para fazer isso. E é uma identificação pública sua, né? É claro que as pessoas às vezes elas implicam isso, e isso é uma realidade, de que uma vez que a pessoa se batiza, ela se torna membro daquela igreja local. Isso deve se seguir assim. Porque aquele que faz parte da igreja se torna parte daquela igreja que o trouxe para a fé. Se entende assim. Mas não necessariamente é uma verdade. Para ingressar na igreja universal, é necessário o batismo nas águas. E se você precisa fazer o batismo nas águas para fazer parte da igreja universal, quanto mais da igreja local, que é parte da igreja universal, né? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus, assim andemos com ele também em novidade de vida. Aqui, a manifestação espiritual dessa entrada na comunidade dos crentes, né? Fomos, pois, sepultados pelo batismo na morte, olha só, né? Sepultados no batismo para a morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus, assim andemos também nós em novidade de vida, a continuação da caminhada do crente. E a segunda ordenança que o Senhor Jesus Cristo deixou foi a ceia do Senhor, que é o memorial da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor é uma celebração em memória do sacrifício de Cristo. É a única vez, né? É a partir daí, a única vez na história até então, que se comemora uma morte. Né? Geralmente as pessoas falam assim, morreu, que tristeza, né? Jesus morrer é a nossa alegria, a nossa sorte. Graças a Deus ele morreu, porque se ele não tivesse morrido, os nossos pecados não teriam sido pagos. Mas além dele morrer, ele ressuscitou dentre os mortos, e é por isso que nós temos certeza de vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? A ceia do Senhor é uma celebração onde os crentes renovam a sua comunhão com ele e proclamam a sua morte até que ele volte. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha, né? É um memorial que toca passado, presente e futuro. Todas as vezes que beberdes esse cálice, quando? Agora. Anunciais a morte do Senhor, ontem, até que ele venha, amanhã. Toca passado, presente e futuro. É importante para você saber disso também. Não perca a Santa Ceia. Não marque outra coisa, né? Participe da ceia do Senhor. É um momento absolutamente maravilhoso da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Depois da pandemia, muitos lugares hoje não celebram mais a ceia do Senhor. A hora que você entra na igreja, tem ali uma caixinha ali com um pãozinho, com os cálices já preparados, a pessoa vem, come e toma. Isso não é Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial. E um memorial é celebrativo, é para a gente celebrar o memorial. A ceia não pode ser tomada de qualquer maneira. Isso aqui não é uma crítica a alguém ou a algum. Isso aqui é uma ordenança bíblica através da palavra de Deus
que o Senhor Jesus Cristo nos disse que nós faríamos uma reunião para comer a ceia. Todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Existia um foco. Por isso que a Santa Ceia não pode ser celebrada de qualquer jeito. Tome isso como consciência e use isso como combustível para viver uma vida santa e para celebrar a ceia, que é a celebração da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço pelo nosso pecado. Não faça uma ceia de qualquer jeito, faça uma ceia celebrando ao Senhor Jesus, para a glória do nome de Jesus. Ao finalizar esse estudo, é fundamental lembrar que a igreja não é apenas um lugar que frequentamos, mas uma comunidade de crentes chamados para fora do mundo para seguir a Cristo. Como membros do corpo de Cristo, somos chamados a evangelizar, adorar, praticar mordomia cristã e participar das ordenanças da igreja. Que possamos viver em unidade, crescendo juntos na fé e no amor, enquanto aguardamos a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão entre os irmãos da igreja e a importância de frequentar os cultos são essenciais para o crescimento espiritual e para a edificação mútua. Quer crescer na fé no Senhor? Participe da igreja. Fique junto da igreja. E vai ser uma bênção para você e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração?